Olá, alunos. Eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre matemática. O nosso assunto em matemática é polinômios e expressões algébricas. Observem só. A primeira coisa que nós temos que entender em relação aos polinômios, é que eles possuem duas partes, No caso, essa primeira parte onde existe o número, ela é chamada de parte numérica. Parte numérica. Porque é onde existe o número. No caso, o 17 é a parte numérica. Essa outra parte, composta apenas de letras, é chamada de parte literal. Literal, porque está ligado justamente à questão das letras. Então, essas são as duas partes de um polinômio. Em relação à formação de um polinômio, por exemplo, nós temos aqui a parte numérica e temos aqui a parte literal separadas. Qual a ordem correta de expressar esse polinômio? Sempre parte numérica primeiro, parte literal depois. A parte literal não pode vir antes. Então, no caso, se eu for criar esse polinômio, eu vou criar 25, no caso, x, y, k, Parte numérica, parte literal. Sempre parte numérica na frente, parte literal em seguida. Um outro detalhe, quando a gente estiver calculando, cada número e a letra juntos significa multiplicação. Então aqui eu tenho 4 termos se eu fosse multiplicar. Seria 25 vezes y vezes z vezes k. Porque cada letra também, mesmo junto uma da outra, significa uma multiplicação. Temos aqui a questão dos tipos de polinômios. Observe só, aqui é o seguinte. Eu tenho 38 ABC. Então, 38 é uma parte numérica e o ABC é uma parte literal. Então, aqui nós temos um monômio. Que é quando você tem uma única parte numérica e uma única parte literal juntas. Então, é um monômio. Quando você tem, por exemplo, 21xy mais 42ab, então aqui você tem um monômio separado pelo sinal e depois você tem o segundo monômio. Então, no caso, você tem dois monômios, que no caso é um binômio. Estão separados por um único sinal. De mais ou poderia ser também um de menos. Aqui eu tenho 19a mais 29x mais 39m. No caso aqui, esse monômio está separado desse por causa do sinal de mais e o segundo está separado do terceiro monômio por causa do sinal de mais. Então, nós temos 3 monômios. Nesse caso, nós temos um trinômio. Caso a gente vai colocar nomes especiais. Aqui eu tenho 5x mais, que está separado de 7y, mais, que está separado de 8k, mais, que está separado de 9z. Separado pelo sinal de mais, separado pelo sinal de mais, separado pelo sinal de mais. Nesse caso aqui, eu tenho 4 monômios. E de 4 monômios para frente, eles podem ser chamados simplesmente de polinômios. Certo? Todos aqui, tanto o monômio, o binômio, o trinômio, eles são polinômios, sim, mas eles recebem nomes especiais. Mas de 4 termos para frente, 4 monômios para frente, simplesmente são polinômios. Agora vamos ver a questão da interpretando polinômios, áreas das figuras. Por exemplo, eu tenho essa figura quadrada. Eu sei que o lado de cima e o lado de baixo são iguais, então eu coloquei isso só embaixo. Eu sei que o lado da esquerda e o lado da direita são iguais, então eu coloquei só do lado da direita. Como eu vou representar esse polinômio? É o seguinte, eu sei que eles estão representados pelas mesmas letras, então o que significa que todos os lados têm o mesmo tamanho. Então no caso aqui, não aparece o expoente a 1, não aparece o expoente a 1. Vou repetir a letra e vou somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Essa é a representação desse quadrado, no caso seria a ao quadrado. Lembrando, a mesma letra significa que todos os lados são iguais. Observe essa segunda figura. Eu sei que o lado de cima e o lado de baixo tem o mesmo tamanho, então eu coloco a letra só embaixo. Eu sei que o lado da esquerda e o lado direito são do mesmo tamanho, então eu coloco só o R só do lado direito. Então, nesse caso, observe que M e R são de tamanhos diferentes. Então, por isso que são letras diferentes. Então, eu tenho M, R. Mas você poderia perguntar, e a parte numérica, professor? Cadê? Só tem a parte literal. É simples. Quando a letra não apresenta número, é porque esse número é 1. Tá certo? Aqui, eu tenho B, que é do lado da esquerda igual ao da direita,
e B aqui embaixo, onde o de cima é igual ao de baixo, né? Então, nesse caso, eu coloco, ó, expoente 1, coloco B ao quadrado, porque 1 mais 1 igual a 2. Estou representando esta figura. Como a outra figura está junta, eu vou ter que separá-las pelo sinal de mais, porque é o que? É uma figura diferente. Então, no caso, eu tenho S é igual a, representa a esquerda e a direita, mas eu coloquei só do lado da direita. O T representa a parte de cima e a parte de baixo dessa figura, mas eu coloquei só embaixo, né? Basta colocar só de um lado. E para representar, eu vou colocar ST. Então eu tenho B ao quadrado, que representa essa figura, mais ST, que representa essa outra figura. Vamos tentar essa outra aqui. Eu tenho A, que representa o lado da esquerda e o lado da direita do mesmo tamanho, e B, que representa o lado de cima e o lado de baixo do mesmo tamanho. Então eu tenho A, B, tá certo? Porque esses são um tamanho diferente. O da esquerda e da direita é diferente de cima e de baixo. Aqui do mesmo jeito. Então observe que aqui já é outra figura, então eu vou ter que separá-las pelo sinal de mais. Ou poderia ser o sinal de menos, dependendo da questão. Né? Então nesse caso eu tenho um lado da esquerda igual ao da direita representado por P, e o lado de cima e o lado de baixo representado por H. Então eu tenho P, H. Né? Aqui o AB representa essa figura e o PH representa essa outra figura. Tá certo? Muito bem, alunos, dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. Vejam só. Aqui é o mesmo princípio que a gente utilizou anteriormente. Então, temos aqui, ó, partes de um polinômio. Então, tem essa parte que eu não tenho um número, que é o nome específico, vocês vão colocar de lado. E tem essa outra parte aqui formada por letras, que vocês vão colocar o nome dela aqui do lado, certo? Aí nós temos formação de um polinômio, né? No caso aqui, você tem parte numérica, em 37. Aí tem parte literal, RPG. Então você vai juntar essas duas partes e formar um polinômio aqui. Lembrando que uma dessas partes vem primeiro, a outra vem depois, né? Aí nós temos tipos de polinômios. Aí você tem o monômio, você tem o binômio, e você tem o trinômio e finalmente o polinômio propriamente dito, né? No caso, o monômio ele não tem sinais separando. O binômio tem um sinal no meio separando um monômio do outro. O trinômio tem dois sinais, tem o primeiro monômio, o sinal, o segundo monômio, outro sinal e depois o terceiro monômio, que no caso seria o trinômio, né? E finalmente o polinômio propriamente dito, aquele que tem três sinais separando quatro monômios diferentes, certo? E aqui nós temos, ó, interpretando polinômios, áreas das figuras, né? Representando a área da figura através das letras. No caso você tem x e x, né? E você vai determinar como é essa representação em áreas, né? Lembrando que o expoente, quando não aparece, é 1, e somando vai dar 2, né? Aí você sabe como é que faz. Nesse caso aqui você tem x e y. No caso aqui é x e x, porque todos os lados têm o mesmo tamanho. Aqui é x e y, porque os lados horizontais têm um tamanho e os lados verticais têm outro tamanho, né? E aí, então, no caso, você vai fazer a representação desse monômio aqui na frente. Aqui nós temos duas figuras juntas. Nós temos G e G, né? No caso aqui, essa figura tem todos os lados do mesmo tamanho. E JK, sendo que as verticais têm um tamanho e as horizontais têm outro tamanho. Você vai fazer a representação aqui na forma de um binômio, né? Aqui, da mesma forma, você tem D, que são as linhas verticais de um tamanho, e F, as linhas horizontais de outro tamanho. Aí você tem um outro monômio. Q, que são as linhas horizontais de um tamanho, e W, que são as linhas verticais de outro tamanho. Aí você vai fazer as letras dessa figura e as letras dessa figura e colocar aqui na forma de um binômio, tá certo?